Fala galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Você que tem dificuldade em matemática, sempre teve esse mito, sempre viu matemática como um mito que dificulta você realizar seus sonhos, você desiste de um concurso por conta disso, né? Quantas e quantos adolescentes aí querem prestar a prova para o Colégio Naval, para a EPICAR e acabam desistindo por conta da matemática? Posto isso, eu sou Leandro Gonçalves e junto com meu amigo Hugo Esquivel, nós montamos o canal Matemática Naval e EPICAR. E com uma série de dicas, com uma série de aulas, abordando aí orientações de estudos, macetes, conteúdo, né, resolução de exercícios, a gente vem trazendo aí bastante material para vocês, para ajudar vocês a se prepararem para a matemática dessas provas. Óbvio, não só para a matemática dessas provas, como de várias outras. O objetivo é que você passe a enxergar a matemática, que era um calo no seu pé, como uma facilidade na hora de você realizar essas provas. Tá bom? Então, hoje a gente traz aí o melhor roteiro de estudo matemático para EPICAR e Colégio Naval. Óbvio que essa primeira parte é voltada para iniciantes, para as pessoas que estão ali no mais absoluto zero e não sabem como começar a estudar essa matéria. Ok? Beleza. Então, seguindo aí, vamos lá. A primeira coisa que você precisa atentar é o seguinte, é a questão do seu horário. Você tem que ter um horário bem regrado. Mas como você vai ter um horário regrado se você agenda os seus compromissos de maneira tudo superposta um ao outro, você faz, embola uma série de itens, então isso daí dificulta muito. Para que você faça uma divisão adequada do seu horário, antes de mais nada, você precisa fazer um mapeamento do que você faz no seu dia a dia. E não estou falando do mapeamento só da tua vida estudantil. Teu mapeamento inteiro, né? Você mora perto, você mora longe do colégio, de algum curso, quantas vezes por dia ou por semana você se desloca, como é que é a tua objetividade na hora de sair de casa, né? Você é daquele tipo que leva 1 hora pegando isso e aquilo. Então, o somatório desses itens vai comprometendo os teus estudos, né? E tem gente que quer, às vezes, safar isso correndo na estrada, tentando acelerar o deslocamento para ter mais tempo de estudar. Na verdade, você vai conseguir muito mais tempo de estudar corrigindo esses itens dentro de casa. Você corrigir os itens, por exemplo, tem gente que para pegar para estudar, todo dia tem que organizar a mesa, tem que separar o material, e aí você já perde todo um tempo ali. Né? Tem gente que guarda o material de uma maneira toda embolada, e aí só para buscar aquela matéria, aquele item que a pessoa precisa estudar, a pessoa acaba perdendo muito tempo. Então, não é o correr na estrada que vai fazer a diferença. Pelo contrário, só vai te colocar em risco, né? O que você precisa fazer é organizar o material seu dentro de casa. Já começa por aí. Se eu vou estudar matemática, quais são os materiais que eu tenho de matemática? Dentro desses materiais, quais são os mais importantes? Quais são os que eu vou abordar nessa semana, na próxima semana? Então, esse mapeamento, ele deve ser feito. Eu não vou fazer o mapeamento porque eu gasto tempo fazendo mapeamento. Ainda que você gaste uma semana mapeando as suas ações, isso vai fazer uma diferença impressionante no tempo que você utiliza para os teus estudos. E na sua produtividade também, porque além de conseguir estudar mais, cada minuto, cada hora estudada, ela vai passar a render mais, porque isso vai ajudar a organizar o sequenciamento dos assuntos que você está vendo. E a gente vai trazer esse sequenciamento para vocês. Mas para que a gente faça essa exposição, é necessário você fazer esse mapeamento prévio. Ok? Tá com dúvida? Fala com a gente que a gente ajuda você a fazer esse mapeamento daí. Então, eu faço o mapeamento e, óbvio, faço a divisão do meu dia. Durante a manhã, eu vou estudar que parte ou quais tópicos, ou durante a manhã eu vou estudar só teoria, de tarde eu vou só fazer exercício, durante a manhã eu estou no colégio, e à tarde, como é que eu consigo dedicar essa tarde para que eu estude mais
uma determinada matéria, um determinado assunto que eu estou com dificuldade? Então, é óbvio, cada caso é um caso. Nesse primeiro momento, a gente traz um apanhado geral e a gente vai estar à disposição de vocês para ajudar nos detalhes desses casos particulares. Tópicos e matérias. Como é que eu faço? Se eu sei que a matemática é verdadeiramente uma escada, onde cada conteúdo depende do conteúdo anterior, depende de eu ter subido o degrau anterior. Então, como é que eu faço isso se eu sei que determinados assuntos são mais cobrados? Bem, se eu não estudar, se eu estudar os assuntos anteriores, será que eu estou perdendo tempo? Será que eu devo ir direto para os tópicos principais da matéria? Mas, por outro lado, se eu não perder esse tempo, eu vou gastar um tempo imenso indo direto para os tópicos principais, mas vou ter uma dificuldade muito grande de aprendê-los. Na verdade, dificilmente eu vou conseguir aprender esses tópicos. Então, vou estar sempre gastando muito tempo estudando e vou chegar na hora das provas, na hora de resolver algumas questões e ficar sempre patinando ali com dificuldade nessas resoluções. E a questão de atividades. Como é que eu seleciono as minhas atividades? Qual é a carga? Qual é o aspecto qual e quantitativo dessas atividades? Quantos exercícios eu devo fazer por dia? Que categoria de exercícios? É a mesma coisa eu fazer 50 exercícios por dia que sejam de fixação, meramente ali exercícios mais fáceis, ou resolver 50 questões anteriores de provas? Obviamente que não. Agora, eu vou dizer que resolver a questão de prova é melhor do que resolver o exercício de fixação? Na verdade, em matemática, a escada é de maneira tão enfática que isso vale para a própria sequência de atividades, não só para a abordagem teórica dos conteúdos. Ou seja, resolver as questões de provas anteriores é fundamental para você conhecer melhor a banca, para você conhecer melhor o estilo da prova que você vai fazer. Isso ajuda a direcionar melhor os teus estudos. Mas resolver os exercícios mais fáceis, os exercícios de fixação, exercícios ali nível 1, nível 2, é aquilo que vai te dar a base para você sentir se você realmente está aprendendo aquela matéria ou não. Até porque na hora de uma questão de prova, você acaba tendo vários assuntos ali misturados, contemplados ainda com a dificuldade envolvida na questão da prova. E, óbvio, as pegadinhas que essas bancas gostam de colocar. E aí você tem dificuldade em resolver a questão e, na verdade, e no fundo, você não sabe nem aonde está essa sua dificuldade. Ok? Beleza. Vamos lá. É óbvio, não adianta a gente querer estudar pilhas e pilhas e pilhas de arquivos, de livros, se a gente não tiver uma devida organização. Periodicidade é óbvio que é fundamental. A nossa periodicidade está vinculada à nossa rotina, né? Mas eu tenho que ter aí uma sequência de assuntos básicos. Como assim? Eu vou começar ali, a gente tem 3 frentes principais da matemática, né? Nessa subdivisão para um concurso, seja do Colégio Naval ou da EPICAR, que são a aritmética, a álgebra e a geometria. Ainda assim, o conhecimento de uma não deixa de estar interconectado ao conhecimento das outras 2 áreas, seja ela qual for. Então, você tem uma sequência de assuntos básicos em cada uma dessas 3 áreas que precisam ser bem trabalhados. E a gente vai indicar, né, ao longo das nossas aulas quais são esses assuntos para vocês e como abordá-los. Qual é a melhor sequência para você abordar esses assuntos e ter um aprendizado condizente ao nível que você precisa chegar. Beleza, mas daí você precisa ter atenção ao material didático que você vai utilizar. Só existe 1 ou 2 ou 3 materiais didáticos que são específicos, que sejam melhores do que todos os outros? Obviamente que não. Inclusive, às vezes o material didático melhor indicado pode variar de um aluno para outro. Tá? Eu já cansei de dar dicas de determinados materiais didáticos que foram muito bem absorvidos por determinados alunos e outros alunos já tiveram maior facilidade
com outras indicações, né? Então, eu cito um rol inicial e depois a gente vai trabalhando isso e cada aluno vai sentindo, né, qual material didático ele tem maior facilidade de aprender. Só não confundir uma coisa, por isso a gente vai trazer, né, ao longo dos próximos vídeos essas referências. O que você não pode confundir é... Oi, gente, desculpa a falha no áudio, mas voltando aqui, o que vocês não podem confundir é o seguinte: eu gostei mais de um determinado material porque eu estou aprendendo melhor. E muitas das vezes é um material que não contempla o nível de dificuldade ou nível de aprofundamento que você precisa atingir naquele determinado conteúdo. Então, antes mesmo até da gente fazer a exposição aí nos próximos vídeos desses materiais e mostrar a diferença, os prós e contras de cada um, lembrem, se já estiverem trabalhando com algum material específico e tiverem dúvida, pode trazer para a gente, pode colocar aí nos comentários, apontar para a gente qual é o material que vocês estão utilizando, que a gente vai dizer se está numa boa sequência, se está numa boa pegada para esse ramo de concursos, né, Colégio Naval e EPICAR. Pois bem, rotina de exercícios. Você tem que ter uma rotina de exercícios, ainda que determinados dias da semana sejam mais puxados que outros, mas você precisa, o ideal é que diariamente você tire um tempinho ali para fazer exercícios. Vai ter o dia que você vai conseguir tirar 3, 4, 5 horas para se debruçar em exercícios de matemática. Mas vai ter dia que você vai ter no máximo ali 15, 20 minutos. Mas faz diferença? Faz, porque às vezes aquele dia de 15, 20 minutos, você vai estar fazendo alguns poucos exercícios, ou talvez exercícios mais fáceis, mas aquilo vai estar mantendo o teu cérebro ativo nos exercícios que você consegue fazer naqueles dias que você consegue dedicar uma carga horária maior a isso. Vai estar revolvendo no teu cérebro todo o conteúdo que você vem trabalhando. Vai estar despertando quesitos de raciocínio que você vai... É por isso que em determinados momentos você tem aquela sacada e do nada você, lembrei como eu posso, ou tive uma ideia de como eu posso resolver um determinado exercício. Então, para isso, para que você atinja esse nível, é fundamental que você tenha essa rotina, preferencialmente diária, de exercícios de matemática, ainda que varie muito a carga horária de um dia para o outro. Bem, você deve, antes de só utilizar, né, mapas mentais criados, você deve saber construir os seus. E o que são esses mapas mentais? São esqueminhas que você monta ali de rascunho, né? Eles devem ser bem simples num primeiro momento, para que facilite a revisão do conteúdo que você está vendo. E o somatório sucessivo desses mapas mentais faz com que você, sem perceber, esteja avançando, se aprofundando na matéria e, ao mesmo tempo, revisando de maneira permanente, de maneira constante, né, de maneira bem repetitiva, os conteúdos vistos anteriormente. E aí é que você começa a atingir, sem muito esforço, um grau de excelência e de competência nessa matéria. Vocês vão ver que se vocês seguem essas dicas, que são dicas bem tranquilas, são dicas bem básicas, vocês vão perceber que em pouquíssimo tempo vocês alavancam o conhecimento de vocês em matemática, vocês desenvolvem uma facilidade na disciplina como nunca vocês tiveram antes. Isso só para começar, só as dicasinhas iniciais, mas tem que seguir esse passo a passo, ok? Vamos lá, vamos começar aqui a falar nesse primeiro vídeo dessa série, desta pegada, né, a gente aconselha que vocês assistam aos vídeos anteriores, né, com uma série de dicas, até os vídeos que foram postados antes da prova desse ano, né, dando dicas ali direto, corrigindo questões de provas. Mas para essa série daqui, nesse primeiro vídeo,
vamos entrar tecnicamente um pouquinho ali na parte 1 de aritmética. Então, vamos comentar, por exemplo, sobre sistemas de numeração, sobre ordens e classes e sobre operações básicas. A proposta aqui não é uma aula aprofundada sobre cada assunto, é mostrar como você monta a sua sequência de estudos dentro desses assuntos. E aí depois a gente vai aprofundando cada um deles e ao mesmo tempo ajudando vocês a tirarem as dúvidas. A proposta é, nas aulas subsequentes, a gente ir trazendo a sequência também dos próximos assuntos, dos próximos tópicos, tanto dentro de aritmética, quanto álgebra, quanto geometria, de maneira que você possa passar, né, por todo o conteúdo e ter uma boa orientação de como sequenciar, de como organizar a tua vida, de como dividir o teu tempo, de como roteirizar os teus exercícios dentro de cada um desses tópicos. Com isso, você vai ficar extremamente afiado e em pouco tempo para que você consiga deslanchar na sua prova, e aí nessa prova da EPICAR, na prova do Colégio Naval, no seu dia a dia no colégio, enfim, na sua vida de uma maneira geral. E também vai te facilitar demasiadamente a aprender os demais tópicos futuros de matemática, ainda que sejam fora desse conteúdo programático e que você queira futuramente estudar para outros concursos. Seguindo, vamos lá. Vamos falar um pouquinho aí, sobre valores absolutos e valores relativos. Vamos lá. Começando aqui, o que eu devo trabalhar dentro de valores absolutos e valores relativos? Isso daqui são meros conceitos de extrema facilidade, mas que tem muita gente que, às vezes, por não dominar um conceito desse, se confunde na hora de uma questão mais complexa. Então, por exemplo, imaginem esse valor daqui, 34.675. Quantos algarismos, quantos dígitos esse número tem? Ele tem 5 dígitos. O algarismo 5, que está na primeira ordem. Por quê? O que é ordem? Ordem é a posição no número de cada um desses algarismos. Então, se eu tenho 5 dígitos aqui, na verdade eu tenho um número com 5 ordens. Tá? E o valor absoluto é o quê? É o valor do algarismo independente da posição dele no número. Pensem aqui no seguinte valor. Imagine que aqui, ao invés de 34.000, fosse 35.675. O valor absoluto do 5, tanto desse 5 daqui quanto desse 5 daqui, seria sempre 5. Valor absoluto, como o próprio nome já diz, ele não é relativo a nada, ele não depende da posição, ele não depende de outros quesitos. É 5, o valor é 5 e ponto final. Ok? Se eu tivesse aqui o seguinte número, 55.555. O valor absoluto de qualquer 5 aqui é 5. O que muda é o valor relativo. O valor relativo desse 5 daqui é 5. Desse 5 daqui já é o quê? 50. Desse outro daqui, só eu botar o 5 aqui e completar com os zeros aqui. Desse outro 5 aqui, 500. Desse daqui, 5.000. Desse daqui, 50.000. Então, vamos treinar aqui, 34.675. Eu distribuí ele ali, da maneira vertical. Valor absoluto. Simplesmente reparem que eu repito tudo. Simplesmente repito. Valor absoluto do 3 é 3. Valor absoluto do 4, 4. Do 6, 6. Do 7, 7. E do 5, 5. Legal? Tá. Agora, valor relativo. Vamos lá. O valor relativo do 5 aqui é só o 5. O valor relativo do 7, leiam um número. Aqui é 675. Reparem que quando eu leio 7, eu leio na forma de 70. É o valor relativo dele. O 6, 600. O 4 está na unidade de milhar, então 4.000. Vamos apagar aquele 5 lá agora. Então, vale 4.000. E o... Espera aí, deixa eu pegar a borracha aqui.
Tá aqui, ó, já apaguei o 5. E o 3? O 3, o valor relativo dele é 30 mil. E o interessante é que se você fizer a soma dos valores relativos dos algarismos de um determinado número, você vai chegar nele, no próprio número. Olhem lá, 30 mil mais 4 mil dá quanto? 34 mil. 34 mil mais 600 vai dar 34.600. 34.600 mais 70 vai dar 34.670. 34.670 mais o 5 vai dar 34.675. Beleza. Só para a gente praticar rapidamente, se eu fosse colocar esse valor daqui, vou colocar aqui, ó, o 2, o 5, o 1, 251.097. Faltou aqui, ó, uma linha aqui embaixo, a gente coloca aqui. Valor absoluto de cada algarismo ali seria simplesmente eu repetir, ó, 251.097. E aqui, qual o valor absoluto disso daqui? Valor relativo, perdão, é o 7. Esse daqui é o 90. O valor relativo do zero é o próprio zero, que aí não tem, né? Ele aqui, ó, está zerado, independente de se ele está nas unidades de milhar, nas centenas de milhar, na centena de milhão, ele é zero. Então, o valor tanto absoluto quanto relativo é o próprio zero. Desse 1 daqui é quanto? Ó, quem tiver dúvida é só colocar ali, ó, e completar com zeros aqui. Ó. Vai ser quanto? 1000. Então, o valor relativo dele vale 1000. O valor relativo do 5. Valor relativo do 5, 50 mil. Valor relativo do 2, 200. 200 o quê? 200 mil. E se você somar isso tudo, você chega exatamente naquele valor lá. Beleza? Então, não vou nem me deter muito aqui como dicas de sequência de estudo, porque aqui praticamente a aula é isso, não tem muito como você avançar, não é avançar, mas não tem muito mais a necessidade de aprofundamento em cima deste tópico nesse momento. Então, vamos lá. Agora pensem, vamos botar em prática um exercício daí. A soma dos valores absolutos dos algarismos do número 6.345. Está aqui, ó. Como é que eu resolvo isso? É só eu somar. De que maneira? Está lá, ó, o 6, o 3, o 4 e o 5. Soma disso deu 18. Está lá a resposta, exercício bem simples. Vamos para o próximo. A soma do valor relativo do algarismo de terceira ordem. Então, olha só. Eu quero o valor relativo do algarismo que está na terceira ordem. Do algarismo que está na terceira ordem. Com o valor absoluto, então eu quero somar o valor relativo desse algarismo com o valor absoluto de um outro algarismo. Então, o que eu quero é isso daqui, ó. Valor relativo do algarismo de terceira ordem com o valor absoluto do algarismo de segunda ordem. Então, valor absoluto do algarismo de segunda ordem. Eu quero a soma dessas duas situações daqui. De qual número? Do número 1679. Como é que isso daí fica? Muito simples. Vamos lá. Primeira, olha aqui, ó, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Então, esse daqui é o terceira ordem. O de terceira ordem eu quero o quê? O valor relativo. Qual é o valor relativo dele? 600. Então, vou somar quem? 600. Agora eu quero de segunda ordem, quem é a pessoa que está, o número, o dígito, o algarismo que está na segunda ordem. É o 7. E o que eu quero? Valor absoluto. Se eu quero o valor absoluto do 7, é o próprio 7. Somando 600 com 7 vai dar quanto? 607. Beleza, galera? Vamos lá. Avançando um pouquinho mais, vamos tratar rapidamente aí dos conceitos básicos de operações básicas, que seria ali a questão da adição e subtração, né? Uma sendo o inverso da outra,
E multiplicação e divisão, também uma sendo o inverso da outra. Beleza. O que a gente chama de algoritmo é a estrutura ordenada com as devidas regras, né, para a gente montar essas contas daqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho o algoritmo da adição montado dessa maneira, onde eu preciso botar ordem embaixo de ordem correspondente do outro número. Vejam, esse número daqui tem duas ordens. É um número de duas ordens, de dois algarismos. Esse daqui também. Então, tem que botar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Se eu continuar, centena embaixo de centena, unidade de milhar embaixo de unidade de milhar, e assim sucessivamente, para que aí eu possa fazer a minha conta. 4 com 8 aqui, 12, sobe o quê? Uma unidade. Subiu uma unidade. 1 mais 3 dá 4, 4 com 1 dá 5. Então, o que eu chamo aqui? Eu chamo de parcelas, os itens que estão sendo somados, e chamo de soma ou total, quem? A resposta da minha adição. Eu poderia fazer uma adição mais extensa, com números maiores, com mais parcelas, sem problema algum. 1.500, vamos botar até mais, ó, 15.783 mais 8.957 mais 802. Primeiro, como é que eu chamo aqui? Isso daqui vai ser a primeira parcela. Essa daqui vai ser a segunda parcela. Essa daqui vai ser a terceira parcela. Aí tem aquelas propriedades, óbvio, a ordem das parcelas não altera a minha soma ou total. O que é importante aqui? Ó? Que eu botei unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, unidade de milhar embaixo de unidade de milhar, aí aqui embaixo não tem unidade de milhar. E centena de milhar embaixo de centena de milhar. Então, unidade de milhar, dezena de milhar. Então, botei dezena de milhar embaixo de dezena de milhar. Como só tem esse dígito daqui, tranquilo. Beleza, vou fazer a somatória aqui. 3 com 7, 10. Com 2, 12. Sobe uma unidade. 1 mais 8, 9. 9, 5, 14. Vai uma unidade. Agora, 1 e 7, 8. 8 e 9, quanto é que dá? 17. 17 mais 8, 25. Sobem duas unidades. 2 e 5, 7. 7 e 8. 15. Aqui vai 1 e 1, 2. Então, ficou 25.542. Voltando para cá, para essa conta daqui, vamos trabalhar a operação inversa da adição, a subtração. Vou trabalhar com os mesmos valores para tirar justamente a prova real, né, para fazer a prova dos 9 ali da primeira conta realizada. Então, eu somei 34 com 18, chegando a 52. Se eu fizer 52 menos 18, eu tenho que chegar novamente aonde? Em 34. Vamos lá, 52 menos 18. Aqui vai ficar 12, tira 8, vai dar 4. Então, aqui ficou valendo de 4. 4 tira 1, vai dar 3. Está lá. Resposta 34, certinho. Reparem, o primeiro termo da subtração é chamado de minuendo. É o termo do qual a gente vai tirar algo, vai subtrair. O que é subtraído é chamado de subtraendo. E, no final, a resposta dessa conta é chamado de resto ou diferença. Tudo bem? Multiplicação e divisão. Gente, multiplicação e divisão, eu tenho 15 vezes 4. Então, vou ter aqui 4 vezes 5 vai dar 20, sobem 2 unidades. 4 vezes 1 vai dar 4, com 2 unidades, 6. Então, está lá, ó, 60. Então, o 15 é chamado de primeiro fator, o 4 é chamado de segundo fator. E qual é a resposta da multiplicação? Produto. Se eu pegar isso daqui, esse produto, e dividir por 4,
eu tenho que chegar novamente em quem? Em 15. Aqui a gente está utilizando o 62 só para o resto não ser zero. Reparem, se eu fizesse aqui 60 dividido por 4, eu vou ter 6 dividido por 4, vai dar um 4 só. 1 vezes 4 para 6, vai faltar 2 unidades. Baixo zero. 20 dividido por 4 dá quanto? 5. 5 vezes 4 dá 20. Para 20, nada. Está lá. E como é que eu chamo os termos da divisão? Eu chamo esse camarada daqui, que vai ser dividido, de dividendo. Está lá, dividendo. O cara que divide, ele é chamado de divisor. E esse camarada daqui, que é a resposta, é chamado de quociente. E o que sobra? Resto. Aí, quando for zero, não deixa de ser resto. É resto zero. Nesses casos é que a gente diz que a divisão é exata. A gente fala divisão exata se vier no enunciado escrito. Sabendo que a divisão entre dois valores, né, hipotéticos é uma divisão exata, você já sabe que o resto ali deu zero. No caso aqui, se ao invés de 60 eu dividisse o 62 por 4, eu continuaria achando 15 e o resto 2. Inclusive, tem umas propriedades interessantes, e uma das mais famosas diz que o maior resto possível em uma divisão é o divisor menos uma unidade. Será que é isso mesmo? Vamos lá. 62 dividido, 60 dividido por 4 dá 15, dá resto zero. Vamos fazer aqui, se eu dividisse 61 por 4, continuaria dando 15, só que aqui o resto seria 1. Se eu dividisse 62, que já está lá do outro lado, por 4, dá 15, e o resto aqui dá 2. Se eu dividir 63 por 4, vai dar 15, e o resto vai dar 3. Agora, se eu pegar e dividir 64 por 4, não vai dar 15 e o resto 4. Por quê? Porque a partir do momento que o resto é tanto quanto o divisor, eu posso pegar e dividir mais uma vez. 4 dividido por 4 dá 1. Então, 15 mais esse 1 daria quanto? 16. E o resto aqui seria o quê? 0. De fato, na divisão de 64 por 4, a gente encontra quociente 16 e resto 0. Então, quando no enunciado vier falando, sabendo que numa determinada divisão, o dividendo é tanto, o divisor vale tanto, e o resto é o maior possível, calcule o quociente. Ou então, vamos botar aqui, em termos práticos, sabendo que numa determinada divisão, ele quer que você calcule o dividendo. Aí ele diz que o divisor vale 5, o quociente vale 6 e o resto é o maior possível. Bem, se o resto é o maior possível, nesse caso é o 4. Então, o dividendo ele vai ser igual ao quociente vezes o divisor mais o resto. Dividendo vai ser igual a 5 vezes 6, que vai dar 30, mais o resto, 34. De fato, se você pegar 34 e dividir por 5, você vai encontrar 6 e resto 4. Ok, gente. Agora, para treinar mais um pouco, vamos fazer aí dois exercíciozinhos ainda sobre operações básicas. Qual a soma obtida ao unir-se as parcelas 342, 890 e 456? O que eu tenho que fazer? É só uma conta. Simplesmente é uma conta. É armar a conta. 342, 890. Isso é uma outra coisa que a gente às vezes tem que tomar cuidado, porque às vezes o enunciado está muito maquiado, mas o que ele está pedindo é uma coisa extremamente simples. Vamos lá. 2 mais 0 mais 6 vai dar quanto? 8. 4 mais 9, 13. 13 com 5 vai dar 18.
sobe uma unidade. 1 mais 3, 4 com 8, vai dar 12. 12 com 4, 16. Então, está lá, resposta 1688. Agora, o segundo exercício. A diferença entre dois números vale 56. Então, olha só. Eu sei que A menos B é igual a 56. O maior deles vale 80. Então, o maior deles aqui, nessa organização, vale 80. Então, vou ter 80 menos B igual a 56. Ele quer saber o valor do outro. Então, ele quer saber o valor desse númerozinho daqui. É isso que ele quer. É isso que ele precisa. O que eu posso fazer é simplesmente isso daqui, ó. Pegar de 80 e tirar isso daqui, ó. E tirar o 56. Porque se eu tirar 56 de 80, o que vai me sobrar é justamente isso que eu estou querendo procurar. Então, 80 menos 56. Como é que vai ficar essa conta? Lembrando, esse de cima é o minuendo, o de baixo é o subtraindo. E a resposta é o resto, ou também chamado de diferença. Então, aqui vai ficar 10. Pegou aqui, ó, 1 do 8, veio como 1, saiu daqui das dezenas como 1 unidade e veio para cá como 10 unidades. Porque uma dezena corresponde a 10 unidades simples. Então, aqui eu tirei uma dezena e ficou o quê? 7. Aqui, 10 menos 6. Eu tirei uma unidade da casa das dezenas. Então, fiquei 10 menos 6 vai dar 4. 7 menos 5 vai dar 2. Está lá. O outro valor que eu estou procurando é 24. Agora, se você tem dúvida, é só você pegar e resolver isso daqui, ó. 80 menos 24. Eu tenho que chegar a quanto? A 56. Será que eu chego? Se quiser, arma uma nova conta e faz. Ó. Olha lá, ó. 80 menos 24. Eu vou ter 10 menos 4, que vai dar 6. Quando transformar isso daqui em 10, não esqueça de riscar aqui o 8. Já vi muita gente boa jogar, né, aquela história do pedir emprestado, jogar uma unidade para lá, para outra ordem, tipo daqui para cá, mas não riscar esse número. Aí na hora da pressa, aí vai aqui e faz 8 menos 2, 6. Aí encontraria aqui a resposta 66. Só que aqui na verdade não é mais o 8, aqui já passou a ser o 7. 7 menos 2, que dá 5. Tá ali. Beleza? Então, gente, é isso. O que eu indico vocês a estudarem? Eu indico vocês a pegarem, reverem esses conceitos. Vocês precisam repassar esses conceitos, tá? E treinar exercícios. Como que eu vou treinar exercícios? Como é que eu vou puxar exercícios para poder fazer? Você pode utilizar a priori o material didático que você tiver. E quais as dicas para você ter ali um termômetro e poder avaliar se esse material didático é de boa qualidade? Às vezes é um material excelente, mas às vezes não é focado para o que você precisa. Você vai perceber que a graduação dos exercícios dentro daquele assunto vai progredindo bem aos poucos. Por exemplo, em operações básicas, vai começar com meras contas, como coisas desse tipo daqui, ó. Às vezes podem ser contas até mais extensas, com números maiores, com mais parcelas ou com mais fatores, mas não deixa de ser aquele famoso arme e efetue lá do primário. Depois vão vir exercícios que começam a contextualizar essas contas. Por exemplo, eu poderia pegar esse exercício daqui de número 1 e falar o seguinte: foi organizada uma festa entre 3 famílias, sendo que cada família podia dar, né, um valor em reais diferente uma da outra, sabendo que a família A contribuiu com R$ 342, a família B com R$ 890 e a família C com R$ 456. Qual o valor total arrecadado, né, ou que foi junto aí para a realização dessa festa?
a partir dessas 3 famílias. E, na verdade, a resolução do exercício seria exatamente essa daqui. Legal? Beleza. E aí você vai sentindo que aí você começa a envolver probleminhas que vai contextualizando isso. E depois os problemas começam a ficar, não é necessariamente mais complexos, mas demandando uma organização maior das informações. E aí você vai perceber que se você for bem organizado em listar as informações, você vai progredindo sem sentir nenhuma dificuldade, sem nem perceber que você está subindo a escada. Tá? Então, é muito gostoso quando você está resolvendo e você acha que os exercícios que você está resolvendo não estão ficando mais difíceis. E no fundo estão, só que você nem está se dando conta, porque você está absorvendo de uma maneira tão legal a matéria que você nem está se dando conta disso daí. Ó, gente, nós vamos trazer o vídeo, nós colocamos, né, já nessa parte 1 de aritmética a questão de sistemas de numeração, mas a gente vai trazer um videozinho específico sobre isso, não só sobre a teoria, mas também sobre uma série de dicas e uma listinha de exercícios para vocês trabalharem esse sistema de numeração em outras bases diferentes da base 10. Tá bom? Agora, para encerrar o videozinho de hoje, a aula de hoje, não esqueçam de ter tranquilidade e rotina. Uma coisa vai gerar a outra. A tranquilidade vai fazer com que você se organize melhor, com que você se torne mais produtivo. Você não se torna mais produtivo fazendo as coisas com pressa. Esqueça pressa na sua rotina. Você só se embola e se desgasta mais. Então, se você tiver tranquilidade, você consegue organizar melhor o seu tempo e você consegue ter rotina. E se você tem rotina, mesmo que em determinados dias você consiga se dedicar numa carga horária maior do que em outros, se você tem a rotina, a coisa vai fluindo, a coisa vai andando e você vai mantendo a sua tranquilidade. Ah, mas eu tenho uma série de compromissos, o meu tempo é muito curto e tudo mais. Isso não pode, não deve ser objeção. Tá? Por mais curto que seja o seu tempo, o que vai ter implicação é de repente, opa, eu não consigo estudar 3 horas. Eu consigo estudar, sei lá, 30 minutos. Ah, não, vai ter dia que eu consigo estudar 10 minutos. Beleza. O importante é que você corra atrás de não deixar de fazer. E ainda mais, poxa, se hoje eu não estudei, amanhã, quem sabe eu consiga relembrar um pouquinho mais, dedicar ou adiantar um pouquinho melhor. E, gente, prestem bem atenção. Esses minutos, sejam 10 minutos, 30 minutos, 3 horas, eles tendem a ficar cada vez mais produtivos, porque a tua aprendizagem, ela vai o quê? Ela vai aumentando. A tua aprendizagem, ela vai só aumentando. O teu poder de raciocínio, o teu poder de organização também. Então, não deixem de ter tranquilidade para que vocês possam ter uma rotina. Não deixem de ter a rotina, mesmo que seja pequena, para você ter tranquilidade. Beleza? Gente, é isso. Um grande abraço e até a próxima. Não deixem de postar aí nos comentários as ajudas, os auxílios que vocês precisam, as dúvidas, e a gente traz para vocês. Um grande abraço, até a próxima.